batata baroa com salmão. Ah, boa. É uma delícia. Delícia. Bom, gente, então começou a gravar, dando boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Hoje nós temos o nosso. É, não lembro se é o terceiro, quarto, segundo, terceiro encontro, eu acho, né? Salvo engano. É. Nosso terceiro encontro, em que nós estamos no grupo desenvolvendo o seu e parte do trabalho, em que vocês vão apresentar os slides 16 e 17. Na semana que passou, aí eu não lembro, acho que tem 15 dias isso, vocês apresentaram a primeira parte e agora vão apresentar a segunda, para que no nosso próximo encontro vocês apresentem uma versão final do que vocês elaboraram, do que vocês conseguiram extrair desse empreendedor. Então, o primeiro grupo é o de Nova Friburgo, não é isso? Deixa eu até dar uma olhada aqui Justamente. no cronograma que a Ademir fez. E aí, lembrando que o Ademir, não lembro se vocês recordam, eu falei no primeiro encontro que a gente ia fazer um forms para que cada grupo preenchesse. Então, é importante que cada grupo tenha um representante, porque é esse representante que vai preencher. Não precisa todo mundo do grupo preencher, mas é necessário que cada grupo preencha o forms que o Ademir vai passar. Ademir, você consegue amanhã passar para eles? O Consigo, eu vou que, passar para que você vocês, acha? vou passar para vocês amanhã junto com o link dessa aula. Aí eu passo tudo junto. E aí vocês preencham esse forms para que a gente tenha a sequência do que vocês fizeram, tá? Mais alguma coisa, Demir, que estou Acho que é esquecendo? basicamente isso. Quer E complementar? é basicamente isso e o projeto que eles apresentarem hoje me entregar até semana que vem, até a próxima segunda, uma semaninha. Tá, então não esqueçam, gente, fiquem atentos aos prazos. Os prazos são importantes. Então, até a semana que vem entregando o trabalho. Bom, começando então com o primeiro grupo, podemos? Preparados? Sem nervosismo, porque, Ademir, quando eu estava aqui, você não ainda não estava, eles falaram assim, é porque não precisa ficar nervoso e tal, sem nervosismo. A gente está aqui para aprender. É assim mesmo. Lá na faculdade eu ficava muito nervoso. Depois de tanto praticar que a gente vai É. vai normal agora. Posso? A bola tá com vocês. Bom, pode. Então, gente, somos do grupo de Nova Friburgo, do Polo de Nova Friburgo. Nós hoje vamos apresentar, no caso, eu, Felipe e Larissa. Nós vamos apresentar aqui o slide 16 e 17. Essa daqui é a primeira parte da apresentação. Eu aproveitei boa parte da primeira apresentação para fazer os slides da segunda. Os integrantes do grupo não mudou nada, então vamos continuar. O percurso da segunda fase, a gente fez várias análises, a gente fez várias enquetes, e dentro do grupo a gente identificou os principais gargalos que são enfrentados pelo nosso colega e profissional de mercado. Foram mapeados 6 pontos críticos, que limitam o fortalecimento e o posicionamento do empregador. Apesar dele ter uma expressiva experiência, ele tem 27 anos de experiência, a gente identificou algumas coisinhas que poderiam dar um aperfeiçoamento estratégico. E, no final, teriam duas propostas objetivas voltadas. Daí, no caso, a gente conversando com a Ademir, percebemos que, como não existiam apenas 4 pontos, e sim 6 pontos, então, no caso, faremos duas propostas.
Só relembrando, o Gabriel Matos, ele é mágico e palestrante, ele tem 27 anos de experiência no seu setor, ele já é um excelente gestor financeiro, formado em gestão, atua no Brasil, mas ele está principalmente no estado do Rio de Janeiro. Ele atualmente sofre alguns gargalos que o impedem de prosperar. Agora é com você, Larissa. Obrigada. Bom, analisando a atuação, a gente identificou alguns pontos, né, de atenção importantes que acabam limitando esse crescimento e a escalabilidade dele. Isso. Primeiro, existe uma dependência muito grande do próprio artista, ou seja, toda atuação ela depende quase totalmente dele ou da presença dele. Isso dificulta o crescimento. O outro ponto dele é a estagnação estratégica nos últimos anos, indicando falta de planejamento, né, e inovação. Pode deixar aí. Também é um processo produtivo artesanal e sem padronização, o que limita também essa escala. E, além disso, existe uma baixa diversificação de receitas, com os focos em serviços presenciais. Pode passar, por favor. E, por fim, uma gestão mais informal e o marketing reativo, né? Sem essas estratégias bem definidas. Pode passar, por favor. Então, diante disso, foram feitas enquetes e, com bases nessas respostas, nós definimos dois caminhos principais da atuação. Pode passar, por favor. Na primeira proposta, o foco é reduzir essa dependência do artista e aumentar a escala. Inclui criação de projetos digitais, como shows gravados e cursos online, tá? O licenciamento de truques ou kits de mágica. Pode passar, por favor. O treinamento de assistente ou segundo mágico também, e o formato híbrido, com conteúdo gravado e a participação ao vivo. Pode passar, por favor. Já na proposta 2, né, na segunda proposta, o foco é na diversificação de receitas e da renda recorrente. Clube de assinaturas, como conteúdo mensal, por exemplo, pode passar. O produto físico recorrente, como kits de mágica, o licenciamento para marcas também, pode passar. E também workshops e eventos online gravados. Então, em resumo, as propostas buscam transformar essa atuação em algo mais escalável, né, estruturado e com múltiplas fontes de receita. Pode passar. Agora é com você, né, Felipe? Você está sem áudio, Felipe? Ferrou tudo, começar tudo do zero. No caso, hoje, o show dele é 100% presencial e tem aquela necessidade dele. Por outro lado, se ele aplicar no caso, as propostas que foram ditas pela Larissa, ele poderia ter uma fonte de renda simplesmente por ele não estar presente no palco. Se acontecer dele ficar doente, ele ainda assim teria uma renda. Hoje, a presença do Gabriel no palco é o que dá 100% da renda dele. E é isso, essa é a nossa apresentação do slide 16, 17 de GDI 2. E essa daí é uma figura que eu peguei dele e joguei na IA para poder que é a meta que a gente gostaria que ele tivesse, né? Bastante dinheiro no bolso para que ele conseguisse realizar mais sonhos e tivesse a liberdade necessária para viver, né? E daí já
é baseado na antiga apresentação, a rede social do Gabriel. Obrigado. E, novamente, eu me coloco à disposição de não só dos professores, como de outros alunos, se precisarem saber de mais informações. É isso, né? Thalissa, tá aí? Sim, sim, tô aqui. Pessoal, porque eu queria primeiro parabenizar o grupo de vocês. Vocês entenderam bem a dinâmica dessa segunda etapa. O bom né, o Gabriel, que acho que já como você também é uma das pessoas que é o próprio empreendedor, você consegue identificar alguns problemas já que podem fazer essa total dinâmica e mudança no seu negócio, né? Sim, E a gente não conseguiu até conversar, desculpa só te interromper. Algumas coisas ali eu já fiz durante esses 27 anos, mas ou não deu certo, ou não fiz da melhor forma que eu achei que podia acontecer, e aí às vezes também não, algumas coisas ali eu também não fiz, e aí é o próximo passo que a gente vai conversar para realmente atacar o que vai ser feito. e acaba que muitas vezes, quando você está assim, focado tanto no trabalho, assim, que aí você não consegue ter um tempo para planejar no seu próprio, resolver os seus problemas, solução, outros caminhos. E acaba que quando você junta assim, o pessoal e debate, vocês conseguiram identificar 6 possíveis problemas que conseguiriam dar novos horizontes para o negócio de vocês. Enfim, No mais, gostei bastante e parabéns, pessoal. obrigado. Obrigada. Vamos lá, o próximo grupo. Seria o grupo 7, né? Como tá lá no. Sou eu, Rosemary. Aqui Rosemary. estou sozinha. Vamos lá. Um momento que eu estou no celular. Vamos ver se eu consigo. Estão conseguindo visualizar? Vamos. Então, boa noite. Como eu disse, o grupo é 7. Eu já até chamei o professor aí, falei algumas coisas, porque eu acabei ficando sozinha nessa. Não acompanhei todas as aulas e montei aqui um montante, porque eu vi que já se passaram algumas aulas e ficou dentro da página 17. Mas vamos lá ao que interessa. A proposta de gestão e inovação, né, é trazer uma solução aí para o empreendedorismo, seja ele... Gente, boa noite. Posso pedir licença? É porque, desculpa, eu acabei caindo da reunião e aí eu tô vendo que já tem outro grupo apresentando, é isso? Ou não? Isso. Tá. Então, vocês me desculpem o primeiro grupo, acho que a Ademir já falou, já fez as considerações, Ademir? Já. Tá, perfeito. Desculpa que eu acabei caindo, não estava conseguindo voltar. Posso? Pode prosseguir, desculpa. Nada, sem problema. Então, a minha entrevista, ela não foi pessoal, no sentido de uma só pessoa física ou jurídica. Eu acabei pegando um conjunto, algo em que eu já atuo e trabalho, que é juntamente com a igreja e o empreendedorismo, porque eu atuo com algumas feiras de empreendedorismo, de motivacional, né? Para que as pessoas aprendam e ingresse aí nesse mercado que é tão, vamos botar, mal compreendido e às vezes difícil. E com base nisso, eu montei aí, uma feira de empreendedorismo cristão como uma solução de inovadora de gestão. A participante sou eu, Rosemary,
Eu aqui tenho os responsáveis principais, porque apesar de ser uma empresa filantrópica, ela também tem custos e gastos, seja eles fixos ou variáveis, o qual a gente também precisa conciliar, porque se ela não paga imposto, mas ela recebe aí suas doações e elas são voluntárias e há um grande problema dentro de uma igreja dessa parte social junto com a membresia, né? Porque tem que se manter ali ativa. Aqui foi um folder do qual nós tivemos uma ideia de fazer uma feira para ajudar a membresia dessa igreja. Ó, o que foi feito? Eu fiz uma consultoria na igreja, trazendo essa instituição que ela é presidida pela pastora Sueli Leomar, eu tenho a permissão para estar aqui falando delas. Só coloquei a liderança aí. E qual o problema que eu coloquei apresentado? Porque nem sempre o problema é porque não se tem o dinheiro, mas uma falta de gestão daquele dinheiro, seja da parte da empresa, como também da parte de quem frequenta, dos seus frequentadores. Isso ocorre dentro de qualquer empresa que seja. Porque se eu não tenho, isso vai acontecer no quê? Se eu não tenho um membro ali que ele participa doando, essa igreja ela também cria um endividamento, porque ela tem funcionários, ela tem salários, ela tem contas a pagar, tem materiais os quais precisa, porque os seus frequentadores eles precisam de suporte higiênico e assim mais descartáveis e variedades de produtos ali. Então há uma falta de educação financeira de ambas as partes. Isso, e o que a gente fez? Unir o apoio comunitário, que é trazer o dentro para fora, para diminuir essa dificuldade de gerar renda. Por isso, da Feira de Empreendedorismo, que aí conectou o fora, o dentro com o fora, porque os membros que ele frequenta seria esse conjunto de empreendedores, onde dei dicas, fiz reuniões, apresentando a eles como trabalhar o seu produto, seja desde o desinfetante, assim como a gente teve, aqueles outros que já trabalham com gráfica, com produtos maiores, né? E o objetivo que eu falei foi, deixa eu voltar, gerar renda, o caminho do sucesso financeiro. Gerar renda extra, incentivar esse empreendedorismo, até fazer com que essa membresia acredite no seu potencial e ali alavanque na sua parte, criando, organizando o seu meio, porque muitos já atuam há um tempo, mas estão endividados, estão ali todos desatualizados, então a gente uniu, foram várias soluções, não só a questão financeira que está imposta nesse projeto. Promover uma educação financeira prática, né? Esse contato prático é a melhor maneira de se aprender, só a teoria não funciona, então quando eles atuam trabalhando, colocando a mão na massa, isso faz eles aprender aquilo quanto custa, a precificar o seu produto, a ingressar, a saber como falar, como recepcionar ali o seu cliente, né? E fortalecer também essa união da igreja, porque a igreja, ela é um dos maiores, vamos dizer assim, independente da que denominação ou religião, de formadores sociais, porque a igreja ela tem essa contribuição moral também com a sociedade. Então, além dela alguns acham que só fala de fé, a gente precisa também, na prática, ensinar cada frequentador sobre como atuar, respeitar as leis aqui fora, porque há uma Constituição, e assim como a igreja tem a lei dela, ela também precisa, porque o intuito aqui não foi gerar renda para a igreja em si, mas fazer com que a membresia esteja bem com elas mesmas, esteja bem financeiramente no seu lar, na sua casa, na sociedade, e assim, caso queiram voluntariamente contribuir também para que essa instituição se mantenha de portas abertas. A solução foi essa criação dessa feira dessa igreja, aprendendo como eles fizeram. Aprendendo, fazer, vamos embora fazer. Então, mão na massa, esse apoio coletivo que traz a sociedade, acaba participando ali e tendo essa conexão, né? O desenvolvimento financeiro, troca de experiência. Funcionou. A primeira etapa foi o treinamento básico, no qual antes da feira ensinei algumas noções de gestões de venda. A segunda etapa foram feitas feiras com barracas, estandes, foi aquele momento de interação com o público. Foi o dia todo, né, esse evento, e no final a gente fez uma avaliação financeira,
que aí eu tenho até alguns feedbacks, não montei tudo aqui, porque fiz algo bem corrido para que eu conseguisse apresentar algo hoje, já que o grupo não teve muito contato. E fiz uma avaliação, esse feedback, onde eles ali trazem um retorno para ver se aquilo foi bom, onde acertaram, onde erraram, como que tem que melhorar essa gestão na prática. Rose, Oi, deixa eu te interromper só um pouquinho para claro. conseguir entender as coisas. Eu entendi, eu caí, aí eu entendi que você está apresentando sozinha porque o seu grupo foi desistindo, é isso? Alguns migraram para outros grupos e alguns disseram que não tinha como fazer agora porque Tá. não conseguiram, não Não tinham tempo. conseguiram, não tem problema, tá? Não tem o menor problema você tá apresentando e fazendo sozinha. Só que a gente tem uma apresentação que eu até falo no primeiro dia de aula, que não necessariamente vocês precisam seguir a apresentação, mas é um norte para vocês. Porque qual é o objetivo da nossa disciplina GDI 2? É você escolher um empreendedor social, né, um empreendedor, para trabalhar com esse empreendedor e descobrir as principais dificuldades dele. E descobrindo as principais dificuldades, você elencar 2 dessas dificuldades, desses obstáculos, e tentar atuar como consultora desse empreendedor. E aí você vai ajudá-lo a melhorar o negócio dele. Então, esse o objetivo da disciplina. Eu estou entendendo, e aí eu te interrompi, daqui a pouco eu vou te dar a palavra novamente, que você vai trabalhar com alguma igreja, é isso? Não, já trabalhei. Já trabalhou. Mas quem é o seu empreendedor? Iniciei ajudando nessa parte social. Tá, perfeito. Quem é Trazendo o uma seu empreendedor? solução para um problema financeiro dessa Tá. instituição. Então, o seu empreendedor é uma instituição sem fins lucrativos, é isso? Sem fins lucrativos, com certeza. Aí a lucratividade, ela foi Tá. Qual é o nome dessa instituição? Igreja Sinais e Maravilha. Tá. E aí você quer ajudar essa instituição, mas aí foge um pouco do que do objetivo da disciplina. É você pegar um empreendedor, não ajudar uma instituição religiosa. Então, mas Seria- aí não foi, é esse que eu coloquei antes, que a intenção, no início, quando eu falei, eu disse que por ela ter não ter fins lucrativos e ser filantrópica, o fazer o bem significa também que uma empresa ela tem gastos. E dentro dela há um grupo ali de membros, foi o que eu enfatizei que as entrevistas elas foram feitas com os membros, que eu ainda não coloquei aqui porque eu não tive tempo, foi algo muito corrido, que era para falar só sobre o feedback deles, porque eu uni um conjunto de empreendedores de uma igreja e assim fiz com eles. A feira foi Então, para eles. Toda a lucratividade foram dos seus membros. Tá, Rose, eu gostaria Sim, pode falar. que agora você está esclarecendo que tem vários empreendedores, né, dentro desse instituto e tal. Eu gostaria que você trabalhasse com um. Por quê? Eu vou te explicar. Se você abrir o seu leque para trabalhar com vários empreendedores, você vai acabar não focando muito. E aí, se você escolher um empreendedor para trabalhar e descobrir com ele quais as principais dificuldades e elencar 2 para você trabalhar, você vai ser melhor para você, porque a gente tem um espaço curto até o final do semestre para trabalhar e não dá para você ampliar tudo e tentar resolver os problemas de vários empreendedores, entendeu? Sim. Então, Okay. assim, pensa em selecionar uma pessoa para poder trabalhar. Tá, ok. Eu até botei umas fotos aí de alguns, tá vendo? Com a permissão deles, mas eu não fiz individual com eles. Então eu posso estar fazendo isso e concluir depois. E aí você seleciona uma novo. pessoa para poder você trabalhar. E aí, se possível, até o final dessa semana, você manda para o Ademir com quem você vai trabalhar. Porque como você não apresentou na semana retrasada, seria importante a gente ter esse conhecimento já.
Você concorda comigo, É. Ademir? Quer complementar alguma coisa? Você acha que é o melhor caminho? O que você acha? É porque eu corri para fazer assim mesmo, eu sei que ficou amplo e talvez fora dos padrões, só para que eu não ficasse sem também e entender aí, no caso, a senhora falando agora ficou muito mais claro, para eu ter certeza do que eu deveria fazer. Porque como era um grupo, né, de várias pessoas e Aham. a comunicação ficou difícil, assim eu Tá. vou estar Salvo fazendo engano, conforme o pedido. Ademir ele te passou a apresentação, o modelo. Então, o que que eu sugiro? Passou, Pegue esse. Passou. Passei, gente. Não só passou, passei, Então, passou, pega esse inclusive não só modelo agorinha e passei com como mesmo. tá lá no calma. nosso grupo do Faz essa WhatsApp. análise e escolha um empreendedor. Oi? Não, não só passei como tá lá no nosso grupo do WhatsApp, nosso material, WhatsApp. nossas É. aulas. Então, assim, veja com calma as aulas passadas para que você possa entender o que que a gente está fazendo e escolha um empreendedor para trabalhar. Tá ok. Só que tenta acelerar porque os grupos já estão produzindo, já estão trabalhando, e aí Vou correr com isso. você está um pouquinho atrasada em relação a todos os alunos. Não que isso vá te prejudicar, mas eu acho melhor você correr atrás. Pode deixar. Tá certo? Então tá bom. Obrigada, Sim, muito Rose. obrigada. Nada. Nada. Vamos lá, pessoal. Próximo grupo, grupo da Camila. Oi, gente, boa noite. Só um minutinho aqui que eu vou compartilhar aqui a tela. A Maria vai começar e eu vou terminar a apresentação. Beleza. Não estou conseguindo aqui compartilhar. Camila, Gente, desculpa, alguém pode só me orientar para compartilhar a tela, por favor? Camila, Oi. se você quiser, eu compartilho, vou passando aqui. Ah, então tá bom. Obrigadão. Peraí, só um minuto. Eu acho que você tem que tirar para eu conseguir compartilhar. Porque quando eu tento aqui, tá dizendo que você está compartilhando. Pronto. Ainda não. Tem um botão lá embaixo. Uma setinha para cima, share. Tenta clicar ali.
Eu não consigo pegar. Eu não estou conseguindo. Quando eu tento compartilhar, parece que já estão compartilhando. Eu não sei como é que está aparecendo para vocês, mas para mim aqui aparecem vários nomes se mexendo na tela. Não está aparecendo, não. Uma tela em branco. Que estranho. É. Pessoal, assim, não necessariamente se estiverem Tenta com agora, dificuldade, Clarissa. Sumiu a tela branca dela agora. a minha ainda está aparecendo na tela branca. Não consigo. Tá, se vocês estiverem com dificuldade, o que eu vou sugerir para a gente não atrasar? Vocês se sentem confortáveis em falar o projeto, o que vocês estão fazendo e os slides, sem a ajuda do slide? Porque depois vocês passam a apresentação que vocês fizeram para a gente. Então tá bom, professora, eu vou começar. Pode ser assim, porque aí a gente não perde. Tem outros grupos, aí eu tenho medo de atrasar muito, Tá ok. tá? Vamos lá, então. A Maria, acho que ela não entrou, então eu vou começar. Não, eu entrei sim. Olha lá. Então pode começar, Maria. Agora apareceu. Vamos lá. Então, a gente, né, viu aqui 3 tópicos, né? 3 pontos. Organização financeira, investimento no negócio e projeção de crescimento e especialização. A gente vai falar, a gente escolhemos a organização financeira para falar. Pode passar, por favor? Organização financeira. Organização financeira como o pilar mais crítico e prioritário. Por que escolhemos este ponto? Não se gerencia o que não se mede. O empreendedor relatou que, não dá para ver ali, que futuramente está estável, mas possui dificuldade em separar gastos pessoais de profissionais e em classificar corretamente seus serviços. Sem essa distinção, ele não sabe o lucro real de seu estúdio e ainda corre o risco de desfalcar o caixa da empresa para contas de casa e do dia a dia, impedindo o revestimento e o crescimento planejado do negócio. Pode passar, por favor? Proposta inicial do plano de trabalho. Para curto prazo, 30 a 90 dias. O objetivo aqui é transformar a Anne de uma profissional que trabalha pela própria em uma gestora de um estúdio de beleza. No dia 1º ao dia 15, separação bancária e fluxo de caixa. Ação, abertura imediata de conta em banco digital. Exemplo, Inter, Nubank, Fora e focada em e-mail. Regra importante, 100% do que entra de cliente deve cair na conta deve ser CNPJ. CNPJ. Nenhuma conta pessoal, mercado aluguel de casa, deve ser paga por essa conta. Ferramenta utilizada para planilha simples ou aplicativos de gestão financeira. Zero Pumper. E não dá para ver o que está escrito. Cada entrada e cada saída de seu negócio. Você pode passar, por favor? E alguma. Não deu pelo primeira parte. Aí, Maria, pode deixar que agora eu falo esses últimos 3. Ah, É um plano de trabalho, né, que a gente está apresentando a curto prazo.
para modificar as ações da empreendedora e ver se tem resultados mais rápidos, né? Ela tem que modificar. O que a gente focou foi a questão de que ela mistura a conta pessoa física com a pessoa jurídica. Isso é um erro muito comum, né, no empreendedorismo, porém isso atrapalha muito a vida do empreendedor, até para ele poder se organizar, para crescer. Então, a partir do 16º dia ao 30º, a gente vai definir um prolabore e uma reserva de insumos. Vai ter uma ação para estabelecer um salário fixo para a Ana, como ela é a única funcionária, com base na média de faturamento, vamos definir um valor para ela transferir para sua conta pessoal, como se fosse um salário, uma vez por mês ou quinzenalmente. E vai ter também um fundo de reposição de 15% a 20% do lucro de cada atendimento, vai ficar retido na conta PJ para ficar para compra programada de insumos, os géis, as lixas, esmalte, tudo que for preciso para manter o trabalho de forma eficiente, né? Evitando que ela dependa de sobras para continuar o trabalho. Aí, do dia 31 ao 60, vamos fazer uma revisão de precificação estratégica. A ação vai recalcular o valor dos serviços, considerando o tempo de execução, o custo do material e a margem de lucro, ajustando a tabela de preços se for preciso. Essa ação foi principalmente porque hoje em dia os preços estão flutuando muito. Então, às vezes, ela vai comprar um material, um mês depois o valor já está outro. Então, ela precisa reajustar, né, o valor dos serviços para não ter prejuízo. E o objetivo maior seria garantir que o faturamento fique estável, né, lucrativo, o suficiente para sustentar a futura contratação de uma nova neodesigner, que é o que ela quer, ter o primeiro funcionário, já que ela é o MEI, né? Ela já tem CNPJ. Do dia 61 ao 90, que seria a última etapa desses 90 dias, vamos fazer uma construção de histórico para crédito. Na verdade, desde o início, né, ela movimentando tudo, na mesma conta PJ que ela vai criar, porque ela ainda não tem, centralizando todos os pagamentos de fornecedores, boletos bancários, cartão de crédito, máquina de cartão de recebimento. Então, ela vai gerar um rating, pontuação bancária, e após 3 meses de movimentação limpa e organizada, a Ana vai ter dados reais para apresentar às agências de fomento, para ela tentar conseguir empréstimos. A AGRIO, por exemplo, que é a Agência Estadual de Fomento aos Pequenos Empreendedores, ela empresta com carência de 6 meses a 1 ano para começar a pagar os empréstimos e com juros 0%. Se a pessoa não atrasar a parcela, ela não paga nenhum juros. Então, se ela pegar 10 mil, ela vai pagar apenas 10 mil. Isso pode facilitar a compra de materiais e talvez até a contratação de um funcionário. E tem o PRONAMP também, né, que é o Programa Nacional para Pequenos Empreendedores, com foco em investir na expansão do espaço físico, né? Quem sabe ela abrir mesmo a loja, ampliar, se for o caso, né? Porque ela também atende a domicílio, né? Ela tem 2 tipos de atendimento. Então, assim, quando a gente vai sugerir o banco para ela abrir a conta, que já tem uma parceria com o PRONAMP para facilitar essa ação. E a conclusão, né, é que, ao organizar as finanças, a Ana resolve o seu maior gargalo mental e operacional. A clareza financeira gera confiança para reinvestir em seu negócio, com o dinheiro separado e o lucro visível. O ponto 2, que é o marketing, e o ponto 3, o investimento, tornam-se consequências naturais e seguras, e não apostas. Se ela deseja ter uma equipe daqui a 1 ano, ela precisa primeiro provar que o modelo atual é lucrativo e sustentável financeiramente. Como ela já é MEI e atua em Rio das Ostras, recomendamos que utilize o suporte do Sebrae RJ, especificamente para o curso de gestão financeira para pequenos negócios. Isso dará a base teórica que ela sente falta e precisa para o dia a dia. Esse é o primeiro passo para que o estúdio Ana Holden
deixe de ser apenas um trabalho e se torne uma empresa escalável. Então, gente, seria isso a nossa apresentação de hoje. Perfeito, meninas, obrigada. É, só para ficar claro, vocês escolheram dois pontos aqui. O primeiro ponto, que é o da organização financeira, que aí vocês vão trabalhar sobre essa separação de conta pessoa jurídica, conta pessoa física, ajudar ela nessa organização. E o segundo ponto seria o marketing escolhido, é isso? Professora, na verdade, foram 4 pontos que a gente separou. Vocês vão trabalhar com 4 pontos? A gente separou Só, 4 pontos só um que minutinho, eram importantes. interrompendo um pouquinho a Camila. A gente colocou, no caso, 4 pontos, mas a gente vai focar mais nesses dois mesmo que a senhora citou. E outra observação, no caso, em relação ao atendimento dela a domicílio, foi no início mesmo que ela estava fazendo, que iniciou o empreendimento, né? Atualmente ela não está atendendo mais domicílio, só na loja mesmo. Tá. E durante a apresentação, no início, não tinha ficado claro para mim que ela tinha MEI. Aí depois vocês esclareceram que ela tem MEI, porque eu pensei em algum slide que vocês reproduziram aí, que ela não tinha MEI. Mas, na verdade, ela tem MEI, só que ela não tem uma conta pessoa jurídica. Então, acaba misturando tudo. É isso? Porque, para ser MEI, ela precisa emitir nota fiscal. Ela emite nota fiscal, não é isso? Ela é MEI, ela já é MEI, só que ela não tem, ela usa conta pessoa física para movimentar o MEI. Tá, e assim, qual é o benefício para ela de ter MEI, então? Aí que vocês vão demonstrar para ela. A gente acha que ela tendo MEI, ela vai ter acesso a Porque ela financiamento emite nota público. fiscal. Se emitir nota fiscal, ela precisa ter a conta. Não, Sim, atualmente ela não emite. Não emite nota porque fiscal. Esse Não, preço que eu estou não. falando. Para professora, o emitir tipo nota de fiscal, serviço precisa ter dela, conta. o tipo de serviço dela até hoje não exigiu que ela emitisse nota. Tá, entendi. É porque também Perfeito. houve agora uma mudança, né, em relação à emissão de nota, que ela vai ter que emitir a todos os serviços. Mas anteriormente não precisava emitir. Ela só fazia a declaração anual. Então, vocês vão esclarecer todos esses pontos e vão atuar no marketing dela também, para o negócio dela poder crescer. Tá, perfeito, Isso. então. Tá ótimo. Então, a gente no próximo encontro eu fico aguardando esses dois pontos para vocês trabalharem. Acho que é isso. Obrigada, meninas. Parabéns, meninas. A única sugestão que eu levanto é que vocês, no começo da parte financeira, vocês colocaram como fazer até o começo dos primeiros dias, né? Depois retiraram. Acho que pode manter essa ideia para o restante também. Acho que manter essa ideia no projeto de vocês vai ajudar bastante elas, porque às vezes vocês vão levantar a bola para ela, mas ela, e agora? Como faço? Então, mantém essa linha de raciocínio do como fazer, que vocês botaram no começo, e segue com ele, que é uma boa ideia. No mais, parabéns. Beleza, obrigada. Parabéns, meninas. Bom, vamos ao próximo grupo. Acho que é Macaé, né? Não, Macaé era esse. É o grupo Era da. esse? É. O grupo da Clarissa. Boa noite, tá ouvindo? Boa noite, Estamos. estamos. Tá certo, vou estar compartilhando aqui. Aldemir está? Ah, tá. Tá Aqui. compartilhando aqui. Não sei se foi Aldemir ou Ademir que você falou. Eu ia falar Fernando, na verdade, acho que tá ali já. Tô aqui, tô aqui. Tô improvisado Show. aqui, mas tô. Compartilhar aqui, vocês me falam se foi. Carregou. Carregou? Foi. Vocês estão me ouvindo? Vamos Sim. sim, meu amigo. Ah, eu tô na Airbnb aqui, tô no trabalho, tô no improviso danado aqui. Quando puder começar, vocês falam. Quando quiser. Pode começar. Pode? Ah, ok. Na verdade, eu hoje vou ficar responsável pela apresentação do trabalho, já que meus amigos aí me deram uma ajuda na semana passada, que eu estava de novo em trânsito a trabalho e não consegui entrar para apresentar.
Bom, pode passar o primeiro slide, ô Vitor, por favor? Aham. No primeiro momento, a gente quer recapitular o que foi dito mais ou menos aí na apresentação anterior. O nosso negócio é uma mercearia, né, da Eliane e do Júnior, que coincidentemente são os pais do Vitor, né? E esse comércio ele tem como característica principal, né, ser um comércio pequenininho, né? Esses comércios de bairro mesmo, que é muito comum na região noroeste do estado do Rio de Janeiro, né? Então, comércio ali que tem a ideia de atendimento de necessidades imediatas, onde as pessoas geralmente não fazem compra do mês, né? Elas compram coisas assim de forma mais imediata, e esse comércio ele tem como característica principal, além do fato de ser localizado, dele estar aberto aí em grande período de tempo, até quando grandes lojas elas não estão mais abertas, né? E aí, pode passar, Vitor, por favor? Pode passar, Vitor? Tá. Com um ponto de atenção, na primeira apresentação, a gente tinha separado 4 pontos, né? Esse primeiro ponto que é a otimização do fluxo operacional, porque o espaço ele até funcional, mas ele não tem um layout planejado, né? Ele não tem um layout que facilite o fluxo contínuo de pessoas de modo organizado ali mesmo, para que essas pessoas sejam atraídas a um consumo mais direcionado, né? Então, foi o primeiro ponto de atenção que a gente tinha observado. Pode passar, Vitor, por favor. Um segundo ponto que a gente tinha observado é a ausência de logística de entrega, né? Que a gente identificou que tinha um potencial de expansão através de uma estruturação de algo que remetesse a uma entrega mais organizada. Ali não tinha um serviço de entrega, e hoje é muito comum, principalmente pessoas mais idosas, né? Consumir em locais em que elas podem fazer pedidos, em que elas podem comprar e levar até em casa, e lá não tinha essa logística de entrega, né? Lá não tem, na verdade, né? Um terceiro ponto de atenção que a gente tinha observado era a questão, pode passar, por favor, a questão do marketing, né? Que, embora seja um comércio pequenininho, né? Esse comércio pequeno, isso hoje em dia você não tem como ficar de fora da internet, né? Então, assim, ela não tinha o comércio não tem uma estratégia de marketing mais rigorosa para fortalecer, né, viabilizar a visibilidade desse comércio. Ele funciona muito no boca a boca. É pequenininho, mas funciona tão somente no boca a boca, né? E um quarto ponto de atenção é que eles não têm, de fato, ali um sistema operacional, né? Eles não possuem um sistema operacional para ter um controle de venda. Então, assim, você não tem um controle de estoque efetivo, a coisa é feita de forma manual. Então, assim, você não tem um sistema que vai fazer, que vai dar alertas, eventualmente, de que um produto ou outro esteja finalizando, que vai fazer uma métrica para analisar ali o comportamento de consumo para que seja um produto mais adquirido do que o outro. Então, a coisa fica toda ela mesmo no achômetro, né? No feeling mesmo, no sentimento mesmo dos donos do comércio. Desses 4 pontos, ali para ajudar o comércio, o nosso empreendedor, a gente escolheu 2 pontos específicos, que é o marketing e a logística de entrega, tá? E aí eu vou explicar o porquê. Primeiro porque são atuações assim de baixo custo, né? Especialmente no que aquilo que a gente pretende implementar, junto com o empreendedor. E segundo, porque são serviços são pontos de fácil manuseio, fácil instalação, né? Então, assim, embora a rigor um sistema operacional talvez até um momento seja mais útil, né? Mas ele muito além do que o custo da implementação, é preciso que se criar uma cultura que no ambiente ainda não tem ainda, né? Então a gente vai focar no marketing e na logística de entrega. No marketing, né? O que a gente identificou é que tem uma baixa exposição da marca em canais digitais, né? Então hoje tem uma atuação da marca desse negócio muito fraca ainda, muito incipiente ainda no meio digital. Então a gente tem como, ainda em conversa com o empreendedor, a gente tem como possibilidade, né, conversar com o empreendedor para contratação de pequenos influenciadores locais, né? É muito comum ter em municípios pequenininhos influenciadores locais assim que têm poucos seguidores, 2, 3, 4, 5 mil seguidores, mas que fazem permutas, fazem divulgação do lugar,
que vai ter um custo baixo para o nosso empreendedor. Uma outra coisa também que é importante, tem muito e-commerce pequeno que também não é feito no nosso empreendedor, são os pequenos patrocínios, as competições que tem mesmo, em cidades pequenas, como é, 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 puxar uma camisa de um time de futebol, puxar uma viagem de um time de um time amador para um determinado local. Então, assim, você consegue, além de você aumentar a sua amplitude local, você consegue uma certa penetração também para outros ambientes ao redor do nosso empreendedor. E o segundo ponto que a gente queria já explorar com o empreendedor é a logística de entrega, né? A gente tem ali uma restrição à retirada física, que cria uma barreira, né, para clientes que são distantes ou que não têm muito tempo para fazer essas aquisições, né? Então, a gente propôs ao empreendedor, é preciso que esses custos sejam ainda calculados de forma bem, bem, bem detalhada, a contratação de um motoboy para dias específicos para fazer a entrega. Esses dias, a rigor, a gente propôs que fossem os finais de semana, né? Sexta, sábado e domingo. A gente só não conseguiu estabelecer com o empreendedor uma forma, se isso vai ser uma cobrança extra de entrega ou se isso vai ser uma cobrança que vai ser diluída no custo dos produtos, né? E aí também a gente não estabeleceu ainda com o empreendedor como isso vai ser calculado, até quantos quilômetros essas entregas vão ser feitas. Então, para aprimoramento, a gente tem os pontos escolhidos, que é o marketing, e a logística de entrega. Tá ok? Acho que eu fico por aqui. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Victor? De forma bem resumida, foi isso mesmo. Acho que a nossa apresentação é isso aí, 16 e 17. Então, tá ótimo, parabéns, Fernando. Foi super claro, parabéns mesmo. É, concordo com vocês que essa parte de logística de entrega e o marketing são ações mais factíveis agora para que o empreendedor possa fazer. Acho que vocês têm capacidade de, pelo menos, dar uma instruída nesse sistema operacional, que é muito importante. Então, se vocês conseguirem, fica como sugestão do grupo, fazer isso, pelo menos dar um pontapé inicial para poder ajudar esse empreendedor seria importante. Mas se vocês fizerem muito bem feito essa parte de logística de entrega e marketing, já é ótimo. Só que o que me chamou a atenção, que a sugestão seria contratar uma pessoa para fazer. E aí, como o empreendedor, ele encarou isso? Porque seria a contratação de duas pessoas. Um motoboy para fazer a entrega e uma outra pessoa para atuar no marketing. Então, a questão do marketing, né? Do influenciador local é permuta, né? Então, assim, a Tá, recepção foi boa, né? tá. Nesses pequenos patrocínios que a gente precisa estabelecer aí, como é que vai ser feito? Porque geralmente uma camisa de time ou algo tipo assim é barato, não é coisa cara, né? Entendi. E, Sim. e na logística de entrega, é isso que a gente tem que conversar com o empreendedor no sentido de como que isso vai ser feito. Se isso vai ser um incremento, sei lá, por entrega, 5, 6 reais a mais por entrega no preço original, ou se isso vai ser Aham. diluído no preço dos produtos, né? Então, o O custo ele é quase nenhum. estabelecimentos costumam cobrar, é verdade, você falou bem, um valor É, para poder entregar. isso. Então, o custo ele é Ótimo, baixo, né? perfeito. Sim. Sim, sim. Bom, obrigada. Eu acho que é só isso, foi minha dúvida. Tá bom. Obrigado, Nádia. Isso aí, parabéns, pessoal. Ficou muito bacana. Vamos pro próximo. Grupo do André. Boa noite. Boa Estão me noite. ouvindo? Estamos. Boa noite, Boa. estamos sim. Espera aí, deixa eu abrir essa câmera aqui. Perdão. Start video. Muito bem. Então, somos do grupo do Polo de Bom Jardim. Deixa eu abrir até aqui a apresentação, para não bugar. Então, para dar continuidade ao progresso do nosso trabalho, compartilhar também, tela inteira. Vou compartilhar aqui o slide. Conseguem ver? Sim. Sim. Sim?
Na apresentação anterior, o professor Ademir tinha nos sugerido algumas adaptações, as fizemos, tanto no que diz relação à imagem do comércio. A imagem que a gente conseguiu foi uma imagem pouca, mas assim, é isso mesmo, é um comércio pequeno, a foto conseguiu captar todo ali o que é o espaço do comércio, tá bom? Então a gente agregou, essa informação ao trabalho e também procuramos agregar um pouco mais de descrição aos pontos, como o professor tinha colocado, para o trabalho não ficar uma coisa tão dependente da apresentação. E alguém que não visse a apresentação consiga ler o slide e consiga entender. Então, a gente adicionou aqui pequenos subtítulos a cada um dos pontos. Fiz até essa adição logo assim que o professor falou para não esquecer que essa correria de AP, AD e vida pessoal fica tudo muito, muito corrido. Só fazendo uma recapitulação, nosso grupo fez a entrevista, no caso foi com um empreendedor que é meu pai. Ele é microempreendedor, tem uma loja de informática, já está há bastante tempo no mercado. Hoje está buscando um modelo de negócio um pouco mais enxuto. E a nossa proposta para ele, citando tantos pontos que abrange o comércio varejista, foi focar no gerenciamento de processos internos. E, principalmente, olhando um pouquinho mais de perto, o gerenciamento de contas a pagar. Dentro desse ponto escolhido, a nossa proposta foi reduzir juros e, consequentemente, reduzir os gastos com os juros e fazer uma maior economia de tempo e dinheiro. Economia de tempo, porque nós nos propomos a ajudá-lo a fazer esse gerenciamento de uma forma mais moderna, com o funcionamento do Google Agenda, com notificações no celular e já adaptando o modelo que ele utilizava, que eram as planilhas, e como a gente já tinha pontuado anteriormente, existem formas pagas que dão um gerenciamento assim mais é, fino, um gerenciamento mais próximo ali, mais certinho, mas nossa proposta era só mesmo fazer essa implementação para demonstrar que é possível, com o auxílio de ferramentas gratuitas, facilitar a vida de pequenos empreendedores, seja do comércio varejista ou prestação de serviços, etc. Então, rodando esse sistema, como a gente já tinha demonstrado, as planilhas em conjunto com as notificações, os agendamentos do Google Agenda, nós percebemos algumas evoluções, tá? Essas planilhas aqui, esses prints de planilhas, já estavam presentes no trabalho, na apresentação anterior, que era o mês de março, que foi o mês anterior, que foi o primeiro mês do nosso início, que ainda tiveram alguns gargalozinhos, alguns atrasos, e o mês de abril, que aqui ainda está uma figura de quando a gente apresentou a primeira vez o trabalho, mas depois a planilha conseguimos manter tudo em ordem, tudo certinho, sem atrasos, com até alguns adiantamentos, porque quando ele via que tinha uma conta para vencer próxima, ele já ia e antecipava o pagamento com o dinheiro em conta e ficava por dentro, antenado e não perdia os prazos. Isso foi uma recompensa que gerou economia. Fiz uma pequena planilha só para demonstrar essas economias, com os juros aproximados, claro. É, Nós demonstramos anteriormente aqui no trabalho o quanto de juros são gerados em algumas contas que são sazonais, contas que são presentes aí na vida de todos nós, a água, a luz, os boletos, cartões, que são contas também que comerciantes pagam, principalmente os microempreendedores que não têm tanto aquele compromisso com contas muito grandes e planejamento para alavancar e tal, é uma coisa mais enxuta. Então, a vida pessoal está intimamente ligada à vida do comércio. E pagando as contas em dia, não tem atraso, mas o mês de março, em que ainda não estava rodando esse processo de maneira tão fina, houveram alguns atrasos e eu pude demonstrar aqui numa conta rápida, simples, quanto de juros que foi pago em abril em decorrência dos atrasos de março, tá? Então, são valores aproximados, mas ele estava pagando um valor
ele acabou pagando em abril só de juros um valor de R$ 18. É um valor aparentemente pequeno, mas que entrando no montante e numa bola de neve, e tem até que esse mês de março ele atrasou poucos dias, mas de repente estoura um cartão de crédito que atrasa um pouco mais. Isso no fim do ano pode significar um aumento assim significante, né? Um aumento de até R$ 154 que você está pagando só de juros, por uma coisa que gratuitamente você consegue reduzir. Ou seja, é um valor que pode ser convertido até em outra coisa. Então, esse pequeno demonstrativo, esse pequeno desenho que reduz juros, gera um pouco mais de retorno financeiro. As contas hoje em dia, com menos preocupações, menos estresse, tudo na palma da mão, automatizado, gerou para ele um conforto muito maior. E a gente até conversando, né? Agora há pouco, conversando com o André, trocando mensagem, eu falei com ele, brincando, pô, vou até pegar um depoimento do meu pai para mostrar que realmente ele se adaptou melhor assim, e pretendo trazer isso para a próxima apresentação. Mas, no geral, foi isso, foram esses ajustes que o professor Ademir pediu, e essa progressão que a gente vai continuar rodando para poder ajudar a otimizar o dia a dia dele e fazer essas pequenas economias e acabar com esses gargalos. Sensacional, Ian, parabéns. Fico feliz quando o, ah, o empreendedor, que é o seu pai, né? Assim, quando alguém do grupo é empreendedor ou que é muito próximo, o empreendedor de vocês, consegue ter vantagem no trabalho da extensão. Só para conseguir entender, mais uma vez. Então, vocês pegaram esse ponto de progressão para poder ajudá-lo progressão financeira. Então, seria esse obstáculo e que vocês estão trabalhando já, e aí que você já demonstrou na planilha que houve uma significativa melhora em relação a isso, e ele deixou de pagar os juros que ele pagava. Tem algum outro ponto que vocês vão atacar? Então, esse ponto, ele acaba Tendo refletindo, outras. ecoando nas outras áreas. A partir do Tá, momento que ele consegue ter um controle e uma tranquilidade com relação a esse gerenciamento de contas, ele consegue certo. dedicar melhor o tempo dele às demais atividades que são da rotina da loja. Então, a Tá. intenção de trazer esse depoimento é porque eu acredito que tem pontos que você apresenta uma melhora que ela é nominal, que ela fica ali escancarada, tem número, tem tudo. E tem coisa que é só bem-estar. E como que você descreve bem-estar? Ele que tem que descrever. Então, por isso que eu vou tentar trazer esse vídeo dele para Poxa, poder descrever o será bem-estar dele. ótimo. Será ótimo e um prazer. Vou trabalhar a partir de hoje no coração dele para isso. Vai ser difícil, mas a gente vai É, conseguir. Mas parabéns, ficou muito obrigada. legal. Essa parte de colocar, até sugestão para os outros grupos também, trazer a imagem do negócio, acaba que humaniza mais também o projeto, porque não vem só números e letras, então humaniza e também nós estamos conhecendo o negócio de vocês, né? O empreendedorismo. A gente pode ajudar mais também. Então ficou muito bacana e essa agenda, né, que ele está fazendo ali é a única. Eu no começo eu fiquei só um pouco em dúvida na primeira coluna mas depois eu peguei e entendi que seria os vencimentos, né? A primeira coluna da imagem, Sim, dia. De- sim. Então, Ele é muito prático, então eu tentei demonstrar assim exatamente como ele faz. Então, adaptar a realidade dele, só agregando uma nova ferramenta. Porque se eu fosse mudar toda a rotina não dele, é pouquinho em acredito que a pouquinho. aceitação dele seria diferente. Você só está É, ampliando o horizonte dele. Então é aos pouquinhos isso, mesmo. perfeito, Se mostrar tudo de uma vez, perfeito. acabou. Aí ele Não, se fica. mudar Agora, tudo, para ele vai ter Desi- resistência, é, óbvio. Então, É, ele está com um negócio há muito tempo e está rodando, não tem porquê. e aqui acaba que o pois é, objetivo é esse. O primeiro passo aí dele aí, depois ele. Ih, deu certo. O que que mais posso fazer que vai dar certo? Então vai uma coisa puxando a outra, sim, tá? É, sim, ficou muito legal, tá? Parabéns. obrigado. Valeu. Próximo grupo, o grupo da Cecília. Boa noite. Boa.
Eu não sei se tem mais alguém do grupo. Ih, rapaz, meu vídeo. Ah, tá aqui meu vídeo. Não sei se tem mais alguém do grupo além de mim, mas. Deixa eu ver. Ninguém mais anunciou, né? Está sozinho? Falei lá no grupo que a gente tem também do trabalho, mas não sei se o pessoal. É porque o horário é 8h10, eu não sei se o pessoal estava pretendendo entrar às 8h10. Chegou a nossa vez. Enfim, não sei se a gente pode aguardar mais um pouco ou eu apresento mesmo, o que é melhor. É isso. A gente só tem vocês e mais um grupo, que seria o grupo do Jonathan. Se o grupo do Jonathan se prontificar primeiro, eu não vejo problema. Mas, opcional. Se eles falarem, é só para ter mais alguém, né? Se for o caso. Mas se for o caso, eu apresento também, se não tiver o João. Oi, pessoal, boa noite. Vocês me escutam? Sim. Opa, Wellington, boa Escutamos noite. sim. Isso. Então, eu tô aqui, só que eu tô pelo celular hoje. Na última apresentação eu tava pelo computador. Eu também. Hoje eu tô pelo computador, Eric. Deixa eu ver se eu já consigo. Então vamos, pelo menos dois aqui, eu acho que já é um. O Eric é do É, meu grupo também. vocês falam só sobre os pontos. Tá bom. Tá ótimo, tá ótimo. Deixa eu botar aqui, gestão do desenvolvimento. Compartilhando, todos veem. Carregou. Carregou. Agora saiu. Desculpa. Foi? Tá ok? Saiu. Saiu? Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui, perdão. Vou botar habilitar a edição ali. Beleza. Compartilhando Pessoal, novamente. aproveitar que está carregando, só dá não é referente a esse grupo, não, tá, gente? Tá ótimo. Quem não tiver participando da disciplina ou da atividade, eu peço que sejam transparentes comigo, com a Thalissa, com todo mundo e com vocês mesmo, porque para evitar problemas lá na frente, quando estiver terminando a disciplina. Repito, não é referente ao grupo de vocês, não, é um modo geral de falar, tá, gente? Então, sejam transparentes com vocês, sejam transparentes com a gente, para evitar problemas lá na frente. No mais, é só isso mesmo. Ok, então, nosso grupo hoje, para pegar aqui para os integrantes, né? Tem a Cecília, que é a nossa empreendedora, né? Eu, Luiz, enfim, Simone, Vitória e Wellington, né? Recapitulando, eu vi que os grupos recapitularam um pouco sobre o. Ah, não, aqui a gente está só com os pontos, mas a gente falando um pouco sobre a nossa empresa, para recapitular, era a empresa da Cecília, que é uma empresa de moda praia ali, principalmente, que vende principalmente no Instagram, sua principal vitrine é o Instagram, apesar de recentemente também ela estar indo em feiras, né? Recentemente ela foi. Quem está acompanhando lá o Instagram vai ver que tem lá a Guitarrela Feira, também vai ver também que tem várias novidades, enfim, mas é uma outra questão. E naquela última reunião, inclusive, Ayrton, também se quiser interromper para adicionar, para acrescentar, agregar, só falar, tá? Na última Perfeito. reunião que a gente teve esses 4 pontos em conjunto aqui, né? Principalmente a questão do registro da marca que foi falado, a sazonalidade também foi falada, foi um dos pontos, né? Mas é normal do tipo de negócio, né? O registro da marca foi tratado que realmente a marca, quando começa, tem um valor intangível grande, né, que a gente deve, às vezes, deve sempre olhar ali, né, principalmente à medida que ela cresce, é a questão do lucro. Hoje, o negócio da Cecília, ela trouxe ali, a Cecília, a última vez que veio aqui e apresentou para a gente, ela trouxe que a empresa hoje não dá lucro ali, ela reinveste e tudo mais. Teve aquele momento, inclusive, que teve uma pausa na operação, e o último ponto é que é a pessoa que idealiza a coleção, tem também lá no Instagram dela que, por exemplo, ela foi lá na Rio Fashion Week, então, por exemplo, ela que vai lá ver quais são as tendências, ela que desenha, ela que vai estar à frente da produção, ela que faz o administrativo também, então essa era a questão ali que a gente viu também um dos problemas, né? Passando para o próximo slide. A gente escolheu ali um ponto exclusivo, né, que é a questão de entender o lucro, no caso, por que não temos tendo lucro de fato com a empresa,
partindo daquele pressuposto básico da contabilidade mesmo, de entender todos os números da Cecília, né? Então, hoje, entender quais são os custos e despesas fixas dela, né, ou e variáveis, né, do negócio, e entender se a gente pode otimizar isso, né, identificar, fazer um diagnóstico, no caso mesmo, que esse, inclusive, vai ser o ponto para a gente falar de uma outra questão, de outras questões ali que ela estava falando, né? Que a gente botou outros pontos, por exemplo, a sobrecarga dela exige a gente tentar, de alguma forma, delegar parte do trabalho dela. Exige, então, que a empresa seja mais lucrativa para a gente poder encaixar ali despesas, né? Ao mesmo tempo também que a gente entende que a sazonalidade exige que a gente invista em uma em outros tipos de linhas que não apenas a moda praia ali, né? Alguma coisa que tem relação, aí temos alguns exemplos aqui como produto de beleza, algumas outras coisas que tornam investimento na marca e que são produtos que têm sinergia com o principal produto da marca, né? Então, isso foi uma questão da gente realmente entender, fazer esse diagnóstico, entender para onde está indo toda a receita que eu tenho hoje de cada coleção da, da Alimar, né, Beachwear, para depois a gente chegar em cima disso, realmente, entender se podemos otimizar, de repente, algum tipo de custo que a gente tem na produção, otimizar alguma despesa, a gente pode remanejar para justamente ver se realmente dentro da própria empresa a gente consegue trazer esse investimento para ela, ou, aí, se for o caso, também propor uma outra forma de financiamento também com essa estrutura da empresa, a gente acredita que esse é o caminho também. A princípio seria isso. Wellington, algo a acrescentar? Davi, você falou tudo. Eu não tenho nada a acrescentar, não. Perfeito. Então, a princípio seria isso, professores, né? E aí a gente está pronto para ouvir também, para acrescentar aqui e anotar, claro. Parabéns, meninos. Eu achei ótima a apresentação. Acho que ficou muito claro. Não estou com dúvida, não. Você toca o processo que tá tudo bem. Não sei se o Ademir tem alguma observação. Também não. Ou, no caso, acho que só deixaria mais claro na questão do slide, mas isso aí, como vai ser um projeto que vai ser mais aprofundado, só para Tá ficar ótimo. mais intuitivo para o empreendedor na hora que ele for olhar o slide. Isso é importante, é verdade. Então, Tá bom, beleza. no mais é isso mesmo. Parabéns, pessoal. Obrigado. Último grupo do Jonathan. Boa noite, eu vou compartilhar minha tela, só um minutinho. Boa. Vocês conseguem ver minha tela? Me escutar bem também? Estamos sim. Seguimos. Perfeito. Bom, essa vai ser a nossa segunda parte da apresentação. De antemão, saúdo os professores Ademir, professora Thalissa. Na primeira parte, vou falar sobre os integrantes, só para recapitular, nós somos do grupo São Gonçalo e de Paracambi, somos compostos pelo José Paz, de Paracambi, Jonathan Nascimento, eu, Karine Gouveia, Vitor Souza e Valesca, os 4 últimos do Polo de São Gonçalo. Nessa primeira parte, nós trouxemos aqui, só para recapitular mesmo, né, uma empresa de moda, slow fashion, é uma moda um pouco mais sustentável, e busca sempre frisar muito a qualidade, um público jovem. Atualmente, a produção ela é totalmente terceirizada, com uma grande presença de fornecedores locais, que é uma coisa que a marca ela se orgulha.
E ela busca justamente uma condição mais justa para toda a cadeia, então não é interessante já de antemão, né? Que isso vai ser importante lá para a nossa solução proposta. Já de antemão, a empreendedora é um pouco resistente nessa questão de abrir mão desses fornecedores locais. Mas nós temos alguns desafios que foram identificados. Os 4 foram falta de controle sobre o prazo e sobre a questão de qualidade, por ser uma produção terceirizada, irregularidade no fornecimento de insumos dos fornecedores e também escassez de mão de obra qualificada. Além disso, a empreendedora apontou que tem uma necessidade de investimento de terceiros para crescimento, tá, da empresa, para investimento ali não só como capital de giro, mas também para conquistar algumas questões a mais ali, em questão até, por exemplo, dessa internalização da produção, tá? E aí, dentre esses 4 pontos, nós selecionamos 2 para análise, tá? Que foi a questão da irregularidade no fornecimento de insumos e da necessidade de investimento. Diante de tudo isso, nós, como um grupo, realizamos algumas pesquisas, tá, no mercado, para que a empresa pudesse alavancar os negócios. Antes disso, obviamente, fizemos uma análise e identificamos que a Boss, que é a nossa empresa, ela possui um bom controle tanto do contas a receber quanto do contas a pagar dela. Não tem uma provisão para devedores duvidosos relevante, assim, é um índice de inadimplentes muito baixo. E, além disso, tem uma boa separação também da pessoa física para a pessoa jurídica, que era um ponto que, para nós, eram críticos, assim. Que se tivesse algum desses pontos, nós colocaríamos um pezinho ali atrás ao propor essa solução de alavancagem financeira por meio de capital de terceiros. A partir disso, nós levantamos 4 alternativas, tá? Lembrando, nós não, como grupos, nós buscamos sempre apresentar soluções para os empreendedores, né? Apresentar um plano de ação, mas, obviamente, a decisão final sempre é da empreendedora. Então, por isso, nós trouxemos alternativas que são aplicáveis para o Rio de Janeiro. Então, nós tivemos algumas cooperativas, fizemos pesquisas relacionadas principalmente a Sicredi e a Cicobi, tá? Temos também pesquisas com Pronamp, BNDES e AGRIO, tá? Também levamos para a empreendedora que talvez é possível, inclusive, combinar 2 opções, 2 fontes de empréstimo, como, por exemplo, o Pronamp e o AGRIO, que tornaria, dependendo do montante que ela for pegar, tornaria um pouco mais viável e mais interessante, tá? Apresentamos também questão de carência, porque isso é muito importante, principalmente se ela for utilizar isso para capital de giro. Então, como é um capital de giro, obviamente você vai precisar de um tempo ali para ter aquele montante para pagar e tudo mais. E aí também tem outro ponto, né, que era a questão da garantia. O que essas empresas elas vão exigir? Vão ter necessidade de apresentar talvez um bem imobilizado ali em garantia ou não, ou o que vai acontecer? Então, esse foi um ponto que nós levamos para ela, para que ela analisasse a situação da empresa junto conosco, tá? E antes de tomar uma decisão ali, né? E não é também, no nosso ponto de vista, só falar, vamos alavancar o negócio sem dar opções que sejam viáveis ao nosso ver, tá? Além disso, nós também tivemos o ponto relacionado a fornecedores, que era a questão de irregularidade no fornecimento de insumos, tá? E aí, a partir disso, nós tivemos uma abordagem, uma proposta de melhoria que foi, nós precisamos estruturar os dados históricos dos fornecedores. Porque o que acontece? Esses fornecedores, ela sabia que tinha falta, mas ela não sabia necessariamente apontar quais eram e qual é o impacto disso na produção. Ela sabia que a produção ficava parada, ok. Mas qual que é o impacto disso? Ele impactou significativamente? Não impactou significativamente na produção? Você conseguiu ter alternativas ou não? Você está comprando de forma, a gente chama de efeito vagão no trabalho, que é assim, no meu trabalho pelo menos, que é aquele que você, ok, a pessoa foi, atrasou uma vez, tudo bem. Aí você vai lá e recompra esse material com ela outra vez. Aí ela atrasa novamente. E aí ela vai atrasando, e isso é recorrente. Então, assim, nós precisamos, tendo em vista que a empreendedora também fizemos essa análise, tá?
ela já tinha uma experiência com Excel, com finanças, ela sabia mais ou menos o que fazer, assim, como lidar com essas bases. Só que às vezes, obviamente, o Excel ele nem sempre é tão intuitivo e fácil no dia a dia, tá? Então, assim, às vezes, para você ter alguns insights, você precisa ter algumas ferramentas e nós sugerimos ela implementar um Power BI, tá? Que nós montamos também, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Que é um Power BI muito simples, ele já está estruturado, né? Eu estruturei ele. Basicamente, o que ela precisa fazer é alimentar essa base em Excel, que ela já possui entendimento, e subir para o Power BI, que já está com todas as fórmulas vinculadas e que ela consegue fazer isso, tá? Isso também nós conversamos previamente com a empreendedora e ela mostrou-se capaz, assim, digamos, e apta e até, assim, animada para aplicar isso. Então, foi uma solução construída aí junto com ela. E aí, os nossos resultados que são esperados, tá? Queda no fornecimento irregular, que também vai impactar diretamente na paralisação da produção, né? Então, esperamos que não tenha mais tantas paralisações na produção e na venda de roupas por conta desse fator, tá? Em relação aos investimentos, nós esperamos que esse investimento resulte em uma contratação de mão de obra qualificada, que era uma das dores, um dos pontos que nós identificamos, mas que não seria possível sem a alavancagem financeira, tá? E o investimento em coleções que possuem mais itens, mais produtos, tá? Outro ponto seria os cronogramas, tá? Então, aqui nós montamos aqui brevemente mesmo, para repassar com ela. Então, basicamente, até o dia 11/5, o objetivo é que ela alimente essa base em Excel, que ela já possui convivência, enfim, ali no dia a dia, e traga eventuais dúvidas no funcionamento do Power BI, né? Então, nós colocamos aqui um prazo até dia 11/5. Até o dia 15/5, nós vamos continuar fazendo esse acompanhamento. Obviamente, não, como eu disse, né? Nós sugerimos a alavancagem financeira por meio de instituições financeiras, mas, assim, se ela não quiser, tá tudo certo, a gente vai lidar com isso e tornar possível, talvez, montar uma planilha de acompanhamento, independente de se ela for ou não manter uma relação de financiamento com o banco, até o dia 30/6, nós colocamos aqui porque é o final do semestre, mas indicar os pontos de melhoria que ela pode eventualmente ter, né, e que ela precise, ou, enfim, precisa de ajuste, coisas assim. Até o 17/8, nós colocamos que vai ser a primeira análise histórica de fornecedores, tá? Nós consideramos o tempo médio de compra e recompra e reposição de insumos, e aí nós acordamos que daqui 3 meses seria da primeira aplicação, né? Seria interessante que ela fizesse uma análise qualitativa disso tudo. Quais são os insights que esse Power BI me trouxe? Né? Vou continuar comprando e recomprando desses fornecedores, considerando o meu impacto de estoque parado, enfim, de todas essas coisas. Então, é uma decisão do próprio empreendedora e mensalmente realizar esse acompanhamento, tanto do alimentando a base, quanto rodando novamente, né, atualizando o Power BI, que é muito simples, e controlar, caso ela opte por fechar o empréstimo, acompanhar as amortizações, tá? Que eu acho que é o principal. Agora eu vou só um minutinho, eu vou compartilhar, vocês aqui. Esse aqui, vocês conseguem ver? Perfeito. Esse aqui é o Power BI, tá? Ele é um Power BI que nós montamos uma base com dados que ela já pode ter, tá? Analisamos o sistema de custeio dela também, tá? Então, ela não tem um deparo, ela sabe que a linha preta vai na camiseta X, que tem o SKU ou o código de produto, mas ela não tem esse deparo pronto na cabeça dela e então, assim, nós precisamos planilhar isso, porque, afinal de contas, o nosso problema é nos insumos. Então, nós colocamos aqui o SKU do produto final e o SKU do insumo. Já de antemão também, gente, desculpa, esqueci. Todos esses dados são simulados, tá? Nenhuma LGPD foi ferida aqui, não. Eu pedi para o Copilot criar uma base virtual. Mas, Karine, eu já ia falar, uma advogada, eu já ia falar assim, meu Deus, tá abrindo tudo, não pode, fecha isso. Não.
Todos foram dados simulados, tá? Inclusive essa base aqui, ela vai ser aplicada ainda. Ela ainda não começou a ser aplicada, né? Então, aqui nós temos o somatório virtual do estoque atual com o estoque mínimo que ela acredita ser, que ela, com a vivência dela, com historicamente, né, os dados de produção, ela consegue ter uma noção, e o valor total. Além disso, nós trouxemos alguns dados principais, que é o estoque final. A partir de uma análise de idade de estoques, né, que é de list, nós trouxemos também o estoque de valor parado, tá, para que ela tenha um melhor controle dos estoques. Também fizemos uma taxa de atraso geral. Esse aqui é uma taxa, não, aqui nessa base simulada, ele fala que é 25%. E quantos desses itens estão atrasados, tá? Aí aqui ele faz uma quantidade comprada por fornecedor. Então aqui nós temos 4 fornecedores, quantos dias foram atrasados por fornecedor. Além disso, nós temos também a opção de filtrar. Por exemplo, se ela quiser aqui só filtrar os produtos que estão dos fornecedores que estão atrasados, e quanto desse total resulta em um estoque parado ali por mais de 6 meses, que é a métrica dela, tá? Nós calculamos isso. E também por fornecedor. Então, por exemplo, aqui eu sei que esse daqui ele tem um alto índice de atraso, né? Que na nossa base simulada foi de 100%. Mas então, no fornecedor B aqui eu já tenho uma taxa de atraso de 0. Então, vou realmente compensar ficar comprando desse fornecedor A? Qual vai ser o produto final que vai impactar? Então, no caso, que seria enfim, dessas causas aqui virtuais, tá? E aí eu também consigo ver, enfim, por produto e por insumo, tá? Basicamente foi isso. Essa foi a nossa apresentação do Polo de São Gonçalo e também do Polo de Paracambi. Caso vocês tenham alguma dúvida, estamos à disposição. Obrigada, Karime. Parabéns pela apresentação. Deu para sentir que, pelo menos você, eu não tive a oportunidade dos outros integrantes poderem falar, mas você está muito por dentro e está muito seguro do que está fazendo. Isso é muito bom. Eu só não ficou muito claro para mim se a empreendedora ela já tomou conhecimento desse Power BI ou vocês ainda vão apresentar para ela. Porque eu entendi que ela concordou com os gargalos que vocês iam trabalhar, mas aí eu não sei se vocês já chegaram a apresentar, porque pode ser que eu não conheço a empreendedora, pode ser que ela vai achar muito enrolado e não vai conseguir fazer, ou se não, é tranquilo para ela. A gente tem que pensar também na pessoa, né, que vai estar lá no dia a dia, se isso vai ser factível ou não. Sim, nós apresentamos. Ela achou que é uma ótima alternativa, porque o que acontece? O ponto dela não é possível ter um sistema robusto e tudo mais. Então, a alternativa que nós encontramos de fornecer foi através do Power BI de uma forma visual. Então, ela concordou, ela ficou animada. Nós, enfim, estamos... até dia 11 ela tem para começar a alimentar esse sistema, né? Enfim, essa base. E depois, eventualmente, a gente também se colocou à disposição caso ela queira fazer algum ajuste, talvez na visualização, enfim, teria esses pontos, né? Perfeito. Então, podem seguir em frente, que está ótimo. Obrigada. Professora Thalissa. Pode falar, estou escutando. Boa noite. Desculpa a minha voz é perdida. O professor Ademir sabe por quê. Mas eu digo o seguinte, a nossa colega, a Karime, ela tem o dom da palavra. Então, é óbvio que a gente, como grupo, deixa a Karime apresentar, porque ela tem um desenvolvimento pessoal muito forte. E a gente aproveita isso dela, entendeu? Todos nós participamos e a Karime, a gente percebeu que ela tem essa desenvoltura, então ela participa com mais ênfase sempre, porque ela tem... É uma menina que, se eu tivesse uma empresa e estivesse procurando uma pessoa para ficar numa frente, ela seria contratada certamente. Não tem problema nenhum, assim, eu com certeza, tenho certeza que vocês estão trabalhando, mas, Karime,
o José falou uma coisa importante. Você sabe se expressar muito bem, isso é importante porque você passa segurança. E aí, quando você for trabalhar, atuando profissionalmente, você não tem noção de quanto que é importante e é um diferencial para você, será na sua vida, para você passar isso, que você precisa passar segurança para a pessoa que vai te contratar. Então, que bom, parabéns que você tem esse dom. Obrigada, agradeço. Ficou muito bacana mesmo, subiu a régua. Ficou bem intuitivo, ficou bem didático. Então, de parabéns mesmo. Parabéns ao grupo. Obrigada, professor Ademir. Professora Thalita e Desculpe, o José. professor Ademir. Temos mais algum grupo, Ademir? Não, esse foi saideira. Não? Então, vamos pensar aqui no nosso próximo encontro para a gente fechar uma data, porque o próximo encontro, salvo engano, é o último, né, Ademir? Correto. Acho que eu tinha. E aí seria para vocês apresentarem a terceira etapa da apresentação. Nós estamos caminhando, apresentamos já a primeira, a segunda, a terceira etapa, que seriam os últimos slides. E aí vocês vão apresentar a versão final sobre o que o empreendedor pensou sobre isso, o que ele acha, o que vocês conseguiram implementar, o que não conseguiram, e aí é a parte final. Estou pensando aqui, combinei antes com a pandemia, não sei se ele chegou a colocar no grupo, dia 16 de maio, até para dar um tempo para vocês fecharem. 16 de maio é sábado, no caso. É sábado? Então, Acho que era errado 19. aqui. Eu tinha botado É 19. 19, né? Isso. Tá, 19 de maio. Até para dar tempo da gente fechar o semestre com tranquilidade, porque se tiver algum grupo ainda que não tenha feito alguma coisa, dá tempo da gente resolver isso. Então, dia 19, fica ok para todo mundo? José, levanta a mão, quer falar? 16 não, Felipe, eu confundi tudo, não é 16, é 19. Professora Thalissa, vai começar a abranger o período da AP2 da galera. E isso é bem preocupante. Quando termina? Termina dia 24. Dia 24. Depois do dia 24, o pessoal já está bem mais tranquilo de maio. 24 de maio. Que é dia 20, ficaria tranquilo 26, tá ligado? Qualquer dia da semana do 24. 25, 26, Pode ser o que vocês 25. acham? 25? 25? Vamos embora, então, para o 25? Fechou, gente? 25 de maio? Pode ser? O silêncio é um sim, galera. Bom, se ninguém falou, acho que pode, né? bem 25 tranquilo. de maio, tranquilo. 25 de maio, então, nosso último encontro, para dar tempo de vocês se organizarem para apresentar. Tá certo? E aí amanhã o Ademir passa para vocês o Forms, tá bom? Vou passar o Forms e passo o link da aula de hoje. E, pessoal, só recapitulando, me entregar essa segunda apresentação até segunda-feira que vem. E qualquer dúvida pode estar me procurando, botando no grupo, como preferirem, tá? É importante ressaltar qualquer dúvida, procurar o professor Ademir, que ele ajuda. Isso é importante. Valeu. Obrigado. Tá ótimo, então. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Boa semana. Boa semana, Tá bom? pessoal. Quaisquer dúvidas, por favor, nos procurem. Boa noite, obrigado. Parabéns, Tchau, pessoal. tchau. Boa Forte noite. abraço. Parabéns.